E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo? Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos hoje na playlist Inversões de Gênero. É isso aí. Estamos construindo, né, dentre as muitas playlists, como o povo já falou aqui, nós temos uma enciclopédia nesse canal, né? Porque você vai nas playlists e escolhe o assunto que quer se aprofundar. E nós temos uma playlist especificamente sobre inversões de gênero. E hoje vamos falar sobre travestismo e propósitos cruzados. Possibilidades de gênero em atos de Santa Tecla, né? Atos de Tecla. Quem nunca ouviu falar de Tecla, nós temos aqui uma história que muitos dos que defendem Jesus histórico também defendem uma tecla histórica, né? Nós temos aqui especificamente uma companheira de Paulo, o apóstolo, e que se utilizou de travestismo. Hoje nós vamos falar especificamente de questões de gênero dentro das narrativas em torno de Tecla, da chamada Santa Tecla, né? Também algumas interpretações posteriores cristãs dos pais da igreja sobre ela, sobre o fenômeno das narrativas em torno dela. E, em seguida, vamos analisar alguns aspectos de androginia, de masculinidade, de feminilidade, nas narrativas que envolvem essa Santa Tecla, tá? Lembrando, gente, que não interessa se eu ou você cremos ou não nessas narrativas, tá? Nós não vamos entrar na questão de fé aqui. Nós vamos entrar na análise dessas narrativas, nas questões de gênero desses períodos e também o que posteriormente vai influenciar algumas narrativas cristãs em torno de gênero, tá? Então, aqui não é o lugar para defender fé de um ou de outro. Não é o caso aqui, tá? Inclusive, gente, é importante que a gente tenha respeito suficiente para não querer discutir nem enfiar a fé de goela abaixo de alguém aqui, tá? Não é o espaço, não é o momento. Se quer discutir a sua fé, quer falar de sua fé, vá para o seu espaço religioso, porque lá é o lugar, tá? Aqui nós vamos falar dessas narrativas em torno de Tecla, essa suposta companheira de Paulo, o apóstolo, mas que ela se utiliza de travestismo e questões de gênero em torno dessas narrativas. É muito importante que a gente tenha consciência disso, tá? Quero dar boa noite ao Marco Silva, que já chegou aqui antes de mim. Boa noite, Marco Silva, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Quero aproveitar também e dar as boas-vindas aos novos membros do canal. O Ícaro, que se tornou membro do canal nessa semana. O Júnior Pereira, que reativou sua membresia. E a Flávia Tartarelli, que também reativou sua membresia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pela confiança e por fazerem parte do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, tá? É muito importante que você saiba que tem essa possibilidade de construir aqui juntamente conosco, nesse espaço de apoio mútuo, né? Lembrando que todos os membros do canal que não fizeram ainda, precisam enviar para mim um e-mail com o seu nome completo, CPF e endereço dos Correios completo. Por quê? Está aqui na tela meu endereço de e-mail, para que os membros do canal, todos eles, independente da modalidade que escolhem contribuir, eles têm direito a um pacote de mimos em agradecimento. E também, quando você me envia os seus dados, eu libero para você o acesso ao Drive do Espaço das Deusas, onde tem os slides dos aulões aqui no canal. Tá? Lembrando que os membros do canal podem utilizar os conteúdos dos slides, dando o devido crédito para mim e para o canal, é claro, porque a pesquisa é minha, beleza? Então, muito obrigada pela presença, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui, ou que vão assistir também essa live gravada, porque as lives ficam gravadas nas playlists, e essa aqui está na playlist em versões de gênero, tá bem? Especificamente para que vocês aproveitem
quantas vezes quiserem. Às vezes você não pega um detalhe na primeira vez que assiste, então é bom reassistir, fazer anotações, também conferir as referências bibliográficas no final, para verificar as fontes, verificar as informações, porque é assim que a gente não é enganado, tá bem? Jesus da Shopee, membro do canal. Boa noite, doutora maravilhosa e gente maravilhosa do Espaço das Deusas. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. É isso aí. Quem está empolgado já vai deixando like. Uhul! É isso aí. Já deixa seu like, gente. É muito importante as curtidas, os compartilhamentos, os comentários, porque assim o YouTube entende que esse canal é uma fonte de informação confiável. E também a gente vai dando uma neutralizada nos haters, né? Quanto mais a gente curte, mais a gente compartilha, mais a gente comenta e faz esse conteúdo reverberar nas redes, porque é pesquisa, sim, fundamentada. Beleza? Assim que a gente terminar a live aqui, eu já vou colocar os slides em formato PDF no Drive do Espaço das Deusas, para os membros terem acesso e fazerem seus devidos estudos, tá bem? Deixa eu compartilhar. Peraí, deixa eu ver. Jesus da Shopee, eu não vou mentir, não conheci a Tecla, estou super ansioso por essa live. Que legal. Então, hoje nós vamos conhecer uma companheira do apóstolo Paulo. O povo acha que só tinha homem no fervo. E também muitas pessoas, quando se fundamentam somente em textos bíblicos, né? Geralmente, quando a gente aprende na igreja, né? Eu tive experiência na igreja quando era cristã, você também, que eu sei, né? A gente tem a única fonte de informação são os textos bíblicos, né? Como se fossem históricos. Inclusive, tem live aqui no canal sobre as cartas paulinas, quais cartas são, de fato, de autoria de Paulo e quais cartas não são de autoria de Paulo. E o próprio texto de Atos dos Apóstolos, né? Que é uma novela de ficção muito bem criada, e a gente fala sobre isso na live sobre escritos paulinos, né? Mas, assim, historicamente, nós temos algumas pistas a respeito da mulher chamada Tecla, tá? Que posteriormente vai ser santificada pela Igreja Católica e se tornar Santa Tecla, né? Então, existe, sim, o texto de Atos de Tecla, né? E temos muitos textos de Tecla e Paulo trabalhando juntos. E hoje nós vamos entender quais são essas narrativas e em que momento Tecla é travestida, né? Em que momento o travestismo vai se misturar aos propósitos da própria vida de Tecla na narrativa sobre ela, tá bem? Como eu falei no início, nós não vamos entrar na questão se nós cremos ou não nisso, não é uma questão de fé aqui, tá? Se você crê ou não nessas narrativas, não é o caso. O que nós vamos analisar aqui nessas narrativas, e até mesmo na análise dos pais da igreja cristã sobre essas narrativas, é como a questão de gênero é observada, interpretada, e como isso se dá de uma forma bem específica. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é importante que a gente tenha um olhar atento para as questões de gênero em torno da história da chamada Santa Tecla, tá bem? Vou projetar os slides aqui e a gente vai conhecer a figura, né? Vamos lá, isso. Então, travestismo e propósito cruzados, possibilidades de gênero em Atos de Santa Tecla, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa imagem específica dela. No final do século IV, ou início do século V, a peregrina cristã Egéria, ou Egéria, né, visitou o belíssimo santuário da protomártir Tecla em Seleucia, uma cidade na costa do que hoje é o sudeste da Turquia. Lá ela encontrou inúmeras celas monásticas para homens e mulheres
e uma igreja sagrada onde orou e ouviu a leitura dos atos completos de Santa Tecla. Aqui nós temos uma imagem, né, uma foto da igreja rupestre de Santa Tecla da antiga Seleucia, tá? É lindíssima a construção. Quem tiver a oportunidade de visitar o local, recomendo, porque é uma viagem no tempo, né? O que Eguéria ouviu foi a história de uma bela jovem virgem, noiva, que acolhe um sermão pregado pelo apóstolo Paulo e resolve permanecer celibatária. Quero fazer uma observação aqui. As narrativas todas que eu vou trazer aqui para vocês são fundamentadas nos textos de Atos de Santa Tecla, tá? Então, não se sabe até que ponto elas são históricas, e quer dizer, a maioria possivelmente são obras de ficção, assim como Atos dos Apóstolos nos textos bíblicos, tá? Então tem muita questão aumentada, mas como eu falei, não é esse o caso aqui na live, tá? Nós vamos observar as questões de gênero, especificamente os papéis de gênero, as questões envolvidas e sexualidade, é claro, mas não é uma questão de você crer ou não no que está escrito lá. É a narrativa que se criou sobre ela, tá? E também há interesses em torno da própria criação dessas narrativas. Então, não vamos nem discutir se é histórico ou não, tá bem? Então, após muitas provações, a Tecla triunfa sobre seus perseguidores e parte vestida de homem para pregar a palavra de Deus. A história de Tecla, que não parece ser baseada de nenhuma figura histórica, aparece em um texto chamado Atos de Tecla, um segmento dos Atos de Paulo, uma narrativa da qual temos apenas fragmentos, que começa com as atividades de Paulo em Damasco e Jerusalém, e termina com seu martírio em Roma. O texto é datado de meados ou do final do século II, mas incorpora tradições orais mais antigas. Como a maioria dos outros atos apócrifos dos apóstolos, os atos de Paulo e Tecla provavelmente se originaram entre as congregações cristãs ascéticas na Ásia Menor. Os atos de Tecla circularam amplamente, independentemente dos atos de Paulo. No final do século II, o escritor norte-africano Tertuliano testemunhou com desaprovação a popularidade de Tecla. Metódio, Ambrósio, Gregório de Nissa e Jerônimo estão entre os pais da igreja que elogiaram Tecla nos séculos seguintes. Então, não existe um consenso entre os pais da igreja cristã, mas alguns simplesmente desaprovaram, né, a história dela, ou desaprovaram as comunidades que se formaram em torno dela, né, das narrativas dela, e outros pais da igreja elogiaram Tecla e as comunidades que a seguem até hoje. Quando a Eguéria visitou seu santuário em Seleucia, o culto à Tecla já estava bem estabelecido. Ela continuou sendo uma figura popular até a Idade Média. Por ser uma personagem feminina forte, que assume vestimentas e papéis masculinos, alguns leitores modernos buscaram em Tecla evidências sobre a experiência das mulheres e seu acesso à autoridade na igreja primitiva, chegando até a concluir que os atos de Tecla podem ser obra de uma ou mais autoras. Mas é óbvio que a história da heroína travestida também atraiu fortemente os homens. No cerne da história de Tecla está uma alteração simbólica de gênero, mas a noção de simples troca de gênero, feminino para masculino, não esgota seus possíveis significados. Então, a gente vai analisar com calma as narrativas em torno do que sobra, né? Do que nos chegou através desses fragmentos e perceber esses valores, essas questões de gênero intrínsecas à narrativa. A seguir, examinarei como a complexa iconografia de gênero dos atos de Tecla se presta a múltiplas interpretações, até mesmo conflitantes, e, portanto, à agenda de diversos públicos, dependendo se a transformação de uma virgem em um apóstolo vestido de homem é entendida como a aquisição de atributos masculinos, como a conquista de um estado de androginia ou como a aniquilação do feminino.
Aqui tem uma estátua, né, de Tecla. Hoje Santa Tecla é chamada padroeira dos agonizantes e o dia de comemoração a ela é 23 de setembro. A história. Tecla é uma jovem virgem de Icônio, já prometida em casamento, que ouve da janela um sermão pregado pelo apóstolo Paulo na casa de um vizinho, Onesíforo. O sermão proclama continência e a ressurreição. Veja, continência, né? Abstinência, coisas nesse sentido. Para a grande consternação de sua mãe, Teocleia, e Tâmeres, seu noivo, Tecla fica dominada por um novo desejo e uma paixão temerosa de seguir o apóstolo e seu ideal de castidade. Depois que uma multidão enfurecida, liderada por Tâmeres, manda prender Paulo por corromper nossas mulheres, Tecla usa suas joias e seu espelho de prata como suborno para escapar de sua casa e entrar na cela dele. Tecla também é levada perante o governador, que pergunta por que ela se recusa a casar com Tâmeres. Quando ela permanece em silêncio, olhando fixamente para Paulo, sua mãe grita: "Queimem a ímpia! Queimem aquela que não é noiva no meio do teatro, para que todas as mulheres que forem ensinadas por este homem tenham medo." Depois que Paulo é açoitado e expulso da cidade, os jovens e moças trazem lenha para queimar Tecla na arena. O governador chora ao ver seu corpo nu, maravilhado com o poder nela. Percebam a narrativa, gente. Tá? Vou repetir. O governador chora ao ver seu corpo nu, maravilhado com o poder nela. Olhando para a multidão, Tecla vê o Senhor sentado na forma de Paulo. Milagrosamente, o fogo arde ao redor da Virgem, firme, sem queimá-la. Uma tremenda chuva e tempestade de granizo apagam as chamas, destruindo muitos na multidão e permitindo que Tecla escape. Tecla foge de Icônio e encontra Paulo jejuando e orando por ela fora da cidade. Ela propõe cortar o cabelo curto e segui-lo, mas ele responde: "A estação é desfavorável e tu és formosa, que nenhuma outra tentação te sobrevenha, pior que a primeira, sem que resistas e te acovardes." Tecla então pede para ser batizada. "Somente me dá o selo em Cristo e a tentação não me tocará." Paulo responde: "Tenha paciência, Tecla, e você receberá água." Paulo e Tecla seguem para a cidade de Antioquia, onde Alexandre, um dos primeiros antioquenos, vê Tecla e sente uma paixão imediata por ela. Ele tenta comprá-la de Paulo, que responde: "Não conheço a mulher de quem você fala, nem ela me pertence." Alexandre, então, tenta abraçar Tecla na rua, mas ela resiste, rasgando sua capa e jogando ao chão a coroa que ele usa como sinal de posição. Por essa impertinência, Tecla se vê mais uma vez diante de um governador, desta vez condenada a ser devorada por feras em um espetáculo de gladiadores patrocinado por Alexandre. Mulheres na plateia protestam contra o julgamento ímpio. O governador atende ao pedido de Tecla para permanecer pura até seu julgamento, permitindo que ela se torne pupila de uma rica viúva Trifena, cuja filha natural havia falecido. Aqui, esse relevo representa Santa Tecla entre feras, tá? No dia seguinte, Tecla, despida e cingida como uma gladiadora, é lançada na arena enquanto a multidão ruge, alguns a favor e outros contra ela. As feras são soltas e uma leoa feroz defende Tecla, matando um urso e depois um leão, contra o qual a leoa morre lutando. As partidárias de Tecla lamentam a morte da leoa. Mais feras são enviadas e Tecla, esperando dar seu último suspiro, batiza-se ao pular em uma piscina de água onde focas famintas esperam para devorá-la. Um raio mata os quatro enquanto uma
mata os animais enquanto uma nuvem de fogo cobre a nudez de Tecla. Claro, é tudo fantasioso, como muitas histórias de mártires, tá? Finalmente, Alexandre manda amarrar Tecla nua pelos pés a seus 2 temíveis touros, que são então incitados à fúria por chamas aplicadas aos seus genitais. Em vez de ser rasgada ao meio, porém, Tecla escapa mais uma vez, pois no último instante o fogo queima suas cordas. Neste momento, Trifena desmaia e a população, acreditando que ela esteja morta, se levanta em alarme porque ela é parente de César, cuja retribuição contra a cidade eles temem. A pedido de Alexandre, o governador liberta Tecla, que faz um breve discurso sobre os poderes salvadores do seu Deus. Tomando as vestes que o governador ordenou que lhe trouxessem, ela diz: aquele que me vestiu quando eu estava nua entre as feras, me vestirá com a salvação no dia do juízo. A cidade ressoa com as vozes de mulheres que clamam: só Deus libertou Tecla. Trifena se torna cristã juntamente com a maioria de suas servas. Ela entrega sua fortuna à Tecla para que seja distribuída aos pobres. Após instruir a casa de Trifena por 8 dias, Tecla se cinge, ou seja, ela se amarra, né, os panos nos seus vestes e costura seu manto e uma capa à moda dos homens. Acompanhada por uma multidão de jovens e moças, ela vai encontrar Paulo na cidade de Mira. Paulo ficou admirado ao vê-la e a multidão que a acompanhava e ponderava se outra tentação não a sobreviveria. Ela o tranquiliza contando-lhe sobre seu batismo, pois aquele que trabalhou contigo no evangelho também trabalhou comigo no meu batismo. Muitos se converteram depois de ouvirem a história de Tecla. Quando Tecla declara sua intenção de retornar a Icônio, Paulo responde: vai e ensina a palavra de Deus. Em Icônio, Tecla retorna à casa de Onesíforo, onde Paulo havia pregado, e oferece uma oração de agradecimento a Deus por tê-la livrado da prisão, do fogo e das feras. Tâmeres está morto. Desculpa, é morto aqui. Mas Teocleia, essa parte eu estava traduzindo, mas Teocleia ainda vive. Tecla encoraja sua mãe a crer no Deus que manifestamente salvou sua filha e que proverá, através da doação de Trifena, suas necessidades diárias. A resposta de Teocleia não foi registrada. A história de Tecla simplesmente conclui. E tendo dado este testemunho, ela partiu para Seleucia, e depois de iluminar muitos com a palavra de Deus, adormeceu com um sono nobre. Aqui é uma foto contemporânea, né? Aos nossos dias, de dançarinos e cuspidores de fogo saltando em meio às chamas durante o impressionante Festival do Fogo de Santa Tecla, na Espanha. Até hoje ainda fazem esse tipo de coisa. Então, adquirindo a masculinidade, né? Eu não sei se muita gente conhecia essa narrativa, porque, claro, a maior parte das pessoas ouve falar do apóstolo Paulo, ouve falar de alguns mártires, homens, né? Mas poucas pessoas ouvem falar de Tecla e dessas narrativas, e como a gente viu, na maior parte das histórias de mártires cristãos, existem essas construções fantasiosas do imaginário que vão trazer ao povo essa ideia do milagre divino, essa ideia da ação divina na vida daquela pessoa, tá bem? Já vamos falar de algumas questões. Antes de entrar na análise, quero ver os comentários. Adriano Michelin, Michelin ou Michelin, não sei. Boa noite, Ângela. Esse assunto tem me atravessado muito, principalmente com a quantidade de transfobia nas redes sociais. Vim para aula, verdade, com certeza. E por isso eu criei a playlist de inversões de gênero, tá? Porque vou aproveitar o comentário do Adriano
e dar um aviso que feminismo transfóbico não é feminismo, tá, gente? É só um puxadinho da extrema-direita. Então, quando você vê uma feminista radical, geralmente, né, sendo transfóbica, você já sabe que ela é só uma franquia da extrema-direita, é só uma franquia da intolerância e daqueles que apoiam genocídios diários no nosso país, tá? Porque o nosso país é um dos países que mais matam pessoas trans e travestis. Então, nós estamos aqui na luta e trazendo pesquisa de qualidade, por isso, maratone a playlist em versões de gênero, para sair do universo do seu umbigo, porque é para isso que nós estamos aqui, para olhar para além do nosso umbigo. Rose Gomes, membra do canal, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Boa noite, Ângela Deusa. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Obrigada, querida. Obrigada, Adriano, também pela presença. Muito obrigada por estar aqui. Peixe Ramos, obrigada, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Boa, professora Ângela e pessoal do chat. É isso aí. Estou fazendo janta, mas ouvindo com atenção. É isso aí. Boa janta, querida. Eu como sempre mais cedo para, né, ficar de boa aqui, que senão eu não consigo dar aula com fome, né? Mas é isso aí. O importante é que vocês estão aqui. Quem não pode estar presencialmente ao vivo, né? Presencialmente não, virtualmente ao vivo, a live fica gravada, vocês podem assistir quando quiser. Lembrando que quem é membro do canal vai ter acesso ao drive do Espaço das Deusas e os slides da live de hoje. Assim que acabar a live, eu já ponho o arquivo completo em formato PDF lá no drive para os membros do canal terem acesso, tá bem? E no final eu vou projetar as referências bibliográficas que vocês vão poder pesquisar também à vontade, tá? Então, vamos continuar e vamos entrar agora na nossa análise, um olhar um pouquinho mais atento à narrativa. Então, primeiro, adquirindo a masculinidade. Lembrando, gente, que nós já tratamos aqui na playlist em versões de gênero, que gênero é um papel social, é uma construção social, tá? Papel de gênero é construção, ou seja, essa ideia do que é feminino e do que é masculino, cada cultura constrói para si. Então, não é possível, por exemplo, você olhar para uma pessoa de outra cultura e dizer se ela é masculina ou feminina, porque você tem um jogo de regras da própria cultura, da sua cultura, que não é aplicada a outras culturas, porque cada cultura vai construir as suas características de gêneros, né? E nós já vimos que muitas culturas, né, como a nossa também tem mais de um gênero, mais de 2 gêneros, inclusive, e essa binaridade, essa ideia de 2, de um ou outro, é uma ideia colonial, é uma ideia já imposta, né? Que nós já mencionamos aqui em outras lives dessa playlist em versões de gênero. Então, se abordarmos os atos de Tecla, como muitos leitores e ouvintes da Antiguidade Tardia certamente fizeram, partindo do pressuposto de que a fraqueza é uma característica inerentemente feminina, enquanto a força é um atributo masculino, então a própria Tecla se destaca como uma esplêndida exceção à regra da natureza. Então, algumas culturas, principalmente ocidentalizadas, vão delimitar que força, que bravura, que autoridade, que destreza são características masculinas. E isso não é para todas as culturas do mundo, como eu acabei de falar. São, em geral, para culturas ocidentais e ocidentalizadas, que colocam no papel masculino essa ideia de força, essa ideia de autoridade, essa ideia de estratégia, de, né, basicamente de destreza, né? Então, para essas sociedades, como a nossa, inclusive, a própria figura de Tecla na narrativa ela já destoa, né, dessa questão.
Inspirada pela palavra de Deus, representada nos Atos de Tecla, pelos sermões de Paulo, e assim investida do poder divino, ela repentinamente adquire a força moral e física para resistir ao seu futuro marido, escapar de casa, espancar um agressor e suportar uma variedade de torturas públicas. Então, a própria força, resistência, destreza dela para as sociedades que colocam essas características como masculinas, elas vão chamar a atenção aqui, tá? Ela demonstra, em outras palavras, a coragem e a fortaleza, entre aspas, de um homem, como muitas sociedades diriam. Tá? Sua transformação é tão completa que até mesmo sua aparência externa passa a corresponder à sua nova identidade masculina. Ela se cinge, né? Esse ato de cingir é colocar na transversal no peito uma capa, né? É vestir uma roupa masculina para a época. Tá? Então, ela está sendo formada ou formatada na narrativa a partir de padrões masculinos. A aquisição dessa qualidade desejável, a masculinidade, por Tecla, está aberta a diversas interpretações. Em primeiro lugar, pode ser visto como um exemplo do motivo da inversão, bem conhecido na literatura cristã primitiva, especialmente paulina. O último torna-se o primeiro, a vítima torna-se o vencedor. O arquétipo máximo é a vitória de Cristo na cruz, nessas narrativas, nesses ideais, né? Os relatos de martírio dramatizam vividamente o tema. Não se preocupem que primeiro a gente vai fazer algumas análises em camadas e depois ainda a gente vai tocar na questão da misoginia, tá? Mas acompanhem o raciocínio. Então, exibindo a fortaleza excepcional que vem somente de Deus, o mártir inverte a situação moral contra seus adversários e ganha a coroa da vida eterna. Essa lógica vai estar presente na maior parte das narrativas de mártires cristãos, tá? Sejam elas históricas ou não. Heroínas, mártires e outras oferecem ilustrações particularmente dramáticas da capacidade do Deus cristão de fortalecer até mesmo os mais fracos e humildes. Davis cita um exemplo excelente dos Atos de Xantipa, no qual um demônio descontente exclama: "Deste destruidor, Cristo, até as mulheres receberam o poder de nos ferir." A força em comum da mártir é frequentemente expressa em metáforas masculinas. E isso é interessante a princípio quando você percebe quando é uma mulher a figura do mártir, né? Então vai haver muitas metáforas e símbolos, simbologias masculinas na sua narrativa. Assim, por exemplo, no que é considerado um relato de martírio relativamente histórico do século II, a escrava Blandina suporta torturas terríveis antes de ganhar a coroa do martírio. Seu cronista, que a aprova, escreve o seguinte: por menor, mais frágil e insignificante que fosse, ela inspiraria seus irmãos, pois havia se revestido de Cristo, aquele atleta poderoso e invencível. Olhe bem o que o redator escreve sobre Blandina. Ela era menor, mais frágil e insignificante, mas ela foi revestida de Cristo, e esse Cristo é masculino e um atleta poderoso e invencível. Veja a metáfora masculina de poder e força do papel de gênero é como se a capa de homens tivesse coberto toda a fragilidade e insignificância de Blandina. Quando a mártir cartaginesa Perpétua sonha com sua provação vindoura, ela se vê preparando-se para lutar com um egípcio feroz. "Tornei-me um homem", escreveu ela, e procedeu a derrotá-lo. Então veja que as grandes mártires elas vão estar permeadas, essas narrativas vão estar permeadas de basicamente elementos masculinos para fazê-las delas pessoas dignas. Tecla torna-se um homem depois de ter sucesso em provas de sua coragem, fé e fortaleza. E aqui homem, entre aspas, porque não é que ela se travestiu,
ela vestiu roupas masculinas, né? Nós falamos nas lives anteriores da playlist em versões de gênero, a diferença entre pessoas trans e travestis, mas ao mesmo tempo, como trans e travestis também se interconectam né, entre si, e ao mesmo tempo, em algumas culturas, há uma diferença entre pessoas trans e travestis, bem delimitada. Neste caso aqui, existe existe uma certa conexão, porque nós estamos vendo essas metáforas, essas ideias de mártires mulheres sendo revestidas de Cristo, sendo revestidas do que é masculino, né? Então, é como se fosse, sim, uma forma de ler uma pessoa trans e travesti, né? Nesse caso aqui, já nos seus papéis de gênero bem delimitados. Mas Tecla adquire mais do que aparência masculina, ela assume papéis masculinos. Quero só fazer uma observação, gente, lembrando que não estamos dizendo, eu não estou afirmando em hipótese alguma que nessa época, na época em que esses textos foram escritos, existia o papel trans, o papel de gênero trans, travesti, porque isso seria um anacronismo, tá? O que eu estou falando aqui é que nós estamos percebendo esse travestismo de uma forma diferente nessas narrativas, percebendo essas maneiras de falar a respeito dessas mártires mulheres de uma forma que toca na realidade trans e travesti, tá? Mas não existia esse papel social trans travesti na época em que essas narrativas foram redigidas, porque isso é um anacronismo, a gente tem que tomar muito cuidado, da mesma forma que não havia a identidade homossexual nessa época. Não quer dizer que não havia relações homoafetivas ou homoeróticas, mas como nós já fizemos uma live aqui com Helena Vieira, né, maravilhosa aqui no canal, sobre os escritos paulinos e a questão da homossexualidade, né, as questões de gênero, mas nós precisamos entender que nós não podemos dizer que havia a identidade homoafetiva, homossexual, de forma social ali, reconhecida. Então, são outras formas de reconhecer essas relações, tá? E nós precisamos respeitar a forma como cada cultura e cada época coloca essas relações, beleza? Por isso eu não posso dizer que Tecla era uma pessoa travesti, que Tecla era uma pessoa trans, porque isso é uma identidade social que não existia nessa época e lugar, tá? Mas eu estou falando de travestismos, sim, de características, ok? Depois vocês podem olhar a playlist Gênero e Sexualidade, que eu explico tudo isso em detalhes lá. Muito bem. Tecla adquire mais do que a aparência masculina, ela assume papéis masculinos. Ela se batiza sozinha. Não sei se vocês perceberam isso, ninguém batizou ela. Ela foi lá, se jogou no tanque das piscinas das focas e, basicamente, considerou aquilo seu batismo. Tá? Com a bênção de Paulo, prega e converte muitos. Nos atos de Tecla, assim como no mundo real, a masculinidade confere não apenas força, mas também autoridade. A leitura supostamente igualitária, entre aspas, né, dos atos de Tecla, os vê como uma sanção aos direitos das mulheres de ocuparem posições de autoridade na igreja. Então, muitas teólogas feministas, teólogos progressistas vão acabar usando Tecla como justificativa, olha como mulheres podem ter autoridade na igreja, né? Inclusive de exercerem autoridade igual à dos homens, ainda que seja um instrumento para manter mulheres no sistema patriarcal da igreja cristã. Então, isso não é falado, essa parte de você usa a Tecla para dizer que mulheres podem ter autoridade na igreja, mas, ao mesmo tempo, isso está sendo usado para manter as mulheres dentro da igreja, né? Nesse sistema patriarcal, porque as mulheres só podem falar lá dentro porque os homens permitem, né? Basicamente é isso.
Então, Tecla reivindica os direitos e privilégios de um apóstolo homem, com base no mesmo acesso ao poder. É um pouquinho diferente do que acontece dentro da igreja cristã, tá? Como ela explica para Paulo, aquele que trabalhou contigo pelo meu evangelho também trabalhou comigo pelo meu batismo. Então, no texto de Atos e Tecla, ela é equitativa, né, a Paulo. Ela vai ter uma equivalência a Paulo. Não há diferença de autoridade ali em certo momento, porque ela se batizou e ela só comunicou ele ali e beleza. Só para vocês saberem, aqui tem uma representação de Santa Tecla, São Paulo e Teocleia, mãe de Tecla, na Gruta de São Paulo, em Éfeso, tá? E é considerado um dos registros históricos a respeito dela. Mas, é claro, existem objeções, né? Nós não vem ao caso aqui. Que alguns partidários de Tecla interpretaram sua história dessa maneira é evidente pelos esforços de Tertuliano para refutá-los, né? Ele adverte: se aqueles que leem os escritos que falsamente levam o nome de Paulo invocarem o exemplo de Tecla para manter o direito das mulheres de ensinar e batizar, saibam que o presbítero na Ásia Menor, que produziu esse documento, como se ele próprio pudesse acrescentar algo ao prestígio de Paulo, foi destituído de seu cargo depois de ter sido condenado e confessado que o fez por amor a Paulo. Então, isso aqui também tem as intrigas, né? As intrigas dentro da igreja cristã, que o povo vai começar a dizer, porque aconteceu isso, porque isso aí, né? Então, nem vou entrar na questão, porque quando você vai dentro dos escritos dos pais da igreja, aí vira tiro para todo quanto é lado, né? Depois falam que mulher que é barraqueira. O presbítero da Ásia, de Tertuliano, certamente não estava sozinho na promoção da autoridade das mulheres. Vários círculos cristãos, especialmente no Oriente, toleravam ou incentivavam mulheres em posição de liderança. Percebam os verbos: toleravam ou incentivavam. Tá? É como se elas precisassem de uma certa permissão, é claro. Os movimentos montanista e quintiliano se destacaram nesse aspecto. Um estudioso, Dennis MacDonald, argumenta que os atos de Paulo e Tecla e as epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, que datam de épocas próximas e local semelhante, representam variantes conflitantes do cristianismo paulino. Os atos de Tecla oferecem uma interpretação igualitária de Paulo em Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. As epístolas pastorais, já 1 e 2 Timóteo e Tito, sugere MacDonald, foram escritas especificamente para refutar essa e outras posições tomadas nos atos de Paulo. Elas excluem as mulheres de posições de autoridade e as aconselham a serem submissas, a usar roupas modestas e decentes e a buscar a salvação por meio do casamento e da maternidade. Embora houvesse e ainda haja focos de resistência, com o tempo o ponto de vista conservador prevaleceu. Uma visão mais radical da transformação de Tecla centra-se na questão da autonomia feminina. Viajando como mulher, Tecla é atacada por um estranho lascivo. Vestida como homem, ela vagueia livremente em segurança. Então, é interessante que quando ela se veste de homem, ela não tem mais esses casos de aparecer um cara querendo estuprar ela, agarrar, assediar ela. A masculinidade é vista como conferindo mais do que força física e moral, ou autoridade eclesiástica, né? Ao, entre aspas, tornar-se homem, Tecla escapa não só aos riscos, mas também às obrigações da feminilidade tradicional, casamento e parto. Ao fazê-lo, ela alcança a liberdade da dominação masculina. A autonomia de Tecla resulta de sua rejeição ao relacionamento sexual. O celibato oferecia às mulheres que o podiam pagar ou que eram viúvas, amparadas pela comunidade, a oportunidade de controlar os seus próprios corpos e, portanto, o seu próprio lugar no mundo, um fato comentado por escritores antigos, bem como modernos. MacDonald, citando o pseudo Crisóstomo sobre as duras injunções do Gênesis, abre aspas,
O texto que diz a tua vontade será para o teu marido e ele te dominará é impotente em relação àquelas que não são dominadas por maridos. A passagem ela dará luz com dores não se aplica àquelas que vivem como virgens, pois aquela que não dá à luz está fora da sentença de terríveis dores de parto. Fecha aspas. Ao vestir-se como homem, Tecla declara publicamente a sua liberdade do sexo e de todas as consequências sociais e políticas que este acarretava para as mulheres. Pelo menos no episódio de Antioquia, Tecla preserva sua castidade, derrotando uma horda de agressores especificamente masculinos, abertamente ou implicitamente sexuais, humanos e animais. Não temos como saber se as mulheres da Antiguidade Tardia encontraram ou possivelmente expressa na história de Tecla a profunda hostilidade em relação aos homens ou a resistência à sociedade patriarcal que alguns leitores modernos veem ali. É um pouco complicado a gente enfiar nesse texto antigo essa resistência ao patriarcado, tá? Que muitas feministas vão tentar, teólogas feministas vão tentar enfiar aqui. Mas a gente precisa perceber o que está ali e o que não está. O atrito entre mulheres celibatárias e autoridades masculinas da igreja existia, tanto na época em que os atos foram escritos, quanto nos séculos seguintes, tá? Havia um atrito, mas temos que ter cuidado até que ponto não é anacronismo a gente enfiar ali que havia toda uma resistência feminina aos homens da época. Tá? O Concílio de Gangra, em 346 da Era Comum, proibiu que mulheres celibatárias se vestissem como homens. Quando tem aviso, quando tem placa, tem história, a gente sabe, né? Quando tem a proibição, vocês já sabem. Seja qual for a atitude em relação aos homens, não há razão para duvidar que nas numerosas famílias e comunidades de viúvas que começaram a proliferar no final do século II, Tecla, a mulher que rejeitou a sexualidade feminina tradicional e se apropriou dos direitos e privilégios da masculinidade, serviu como um importante modelo e inspiração. E aí a gente vai entrar na questão da androginia, tá? Tornando-se andrógeno. Deixa eu ver comentários. Comentários dentro do assunto, por favor, tá, gente? Depois, no final você viaja, você faz né? Mas dentro do assunto, por favor. Michael Max, membro do canal, é isso aí, seja bem-vindo, querido, obrigada pela presença. Boa noite, Ângela, não consigo assistir ao vivo, mas compartilhei nas minhas redes, muito obrigada. Isso é muito importante, hein? Compartilhem mesmo. Rose Gomes, Ângela, onde indica que eu comprei o livro Mulheres Invisíveis, não tem disponível nem na Amazon. Ah, que eu comprei. Eu vou anotar aqui e vou pesquisar, tá bem, querida? Depois, qualquer coisa, eu te mando por e-mail, tá bom? Quando não for assunto da live, gente, me mandem por e-mail, que é mais fácil, tá? Então, qualquer solicitação de material ou pergunta sobre fora da live, me mandem por e-mail, por gentileza, tá? Marcos Silva, Ângela, pelas narrativas de batismo na Bíblia, me parece que era um ritual para homens. Não conheço nenhuma narrativa em que uma mulher foi batizada. Será que estou equivocado? Por favor, me corrija. Acabei de te corrigir, porque já falamos que Teca foi lá e se batizou. Na narrativa da Bíblia, nós não vou... Tem sim. Tem narrativas de mulheres sendo batizadas, sim. Tá? Atos dos Apóstolos é o mais comum, tá? Mas nas cartas paulinas tem alguns também. Então, eu recomendo que você releia os textos bíblicos. Porque agora eu não vou fazer não vou revisar todos os textos para ver todas as mulheres, mas sim, tem mulheres sendo batizadas, sim. O batismo não era restrito a homens, tá bem?
E sugiro ter cuidado para não criar esse tipo de ideia sem fazer uma revisão completa. Ou seja, se você quer... Na verdade, eu não preciso te corrigir, né, Marcos? Você pode pegar os textos... a questão do batismo é Novo Testamento, você pode ler e verificar. Tá? Se você quer que eu faça, aí você me paga pelo trabalho, você me manda um e-mail, eu te mando orçamento, combinado? Mas não é restrito a homens, não. Tá? Nos textos bíblicos, não, muito menos historicamente. Tá? Não tem nenhuma base para dizer que batismo é ritual masculino, ritual para homens. Nenhuma fundamentação. Então, não é porque você não achou que não existe, tá bom? Hashtag fica a dica. Então, vamos lá. Vamos, então, para... Peraí, deixa eu só falar um negócio. A Bíblia, gente, lembrem sempre, eu repito isso muitas vezes, eu acho que você, Marcos, e a maioria das pessoas que sempre assistem minhas lives já ouviram falar disso. A Bíblia é uma invenção cristã, tá? Se você quer saber historicamente, recomendo que você leia Além da Bíblia. Nós estamos vendo aqui uma narrativa que não está na Bíblia. Os Atos de Tecla não fazem parte do cânon bíblico. É chamado Atos Apócrifos, tá? Então, o batismo cristão é uma coisa. O batismo católico, o batismo calvinista, né? O batismo por aspersão, imersão, é uma coisa. O batismo cristão. Nós estamos falando dos primeiros séculos dos cristianismos, ou seja, antes da fundação da Igreja Católica. Se é antes da fundação da Igreja Católica, nem o cânon bíblico existia. Veja como uma pergunta... É mais difícil fazer uma boa pergunta do que dar uma boa resposta, tá? Uma pergunta, ela envolve muita coisa. Se o seu interesse é apenas batismos na Bíblia, você está se preocupado com os cristianismos, com o cristianismo oficial, os cristianismos oficiais. E nós não estamos falando de cristianismos oficiais aqui, tá? Porque nessa época dos textos de Atos de Tecla, nem a Bíblia existia ainda como cânon. Então, tá, só aproveitei sua pergunta, tá, Marcos? Obrigada. Para a gente pensar um pouco nas questões né, que a gente está conversando. Mas vamos lá para nosso assunto aqui. Tornando-se andrógeno. Gente, vamos pensar no assunto da live, tá? E qualquer outra coisa vocês me mandam por e-mail, combinado? Porque aqui nós estamos tratando de questões importantíssimas, reflexões importantes para a nossa sociedade hoje, que está matando pessoas que não se conformam à ideia hegemônica de gênero. E a ideia hegemônica de gênero, muitas vezes, usa esses textos aqui, que supostamente são cristãos oficiais, quando não são de fato, são anteriores, e que, de alguma maneira, precisam enxergar o que está acontecendo aqui. Tá? Então, o Wayne Mix é um pesquisador muito bom sobre Paulo, né? Paulo histórico e tudo mais, e a questão cultural, né? E ele escreve o seguinte: a unificação dos opostos, especialmente dos sexos opostos, serviu no cristianismo primitivo como um símbolo primordial de salvação. Fecha aspas. A linguagem da unificação era proeminente no ritual do batismo. Quando o apóstolo Paulo declara: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus, ele está citando uma fórmula batismal
pré-paulina. E agora um chá revelação. Existia batismo antes da história de Paulo, existia batismo antes da época de Jesus. Tá? Essa fórmula, não é judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, é pré-paulino. O batismo conferia a esse novo cristão, a esse novo agregado, um estado de androginia ritual. Tá? Dentro do contexto do batismo, a androginia está sujeita a várias interpretações. Ela talvez fale de um retorno à realidade primitiva e indiferenciada, do estado original da humanidade, da união de todos os cristãos no corpo místico de Cristo, ou de uma restauração da imagem divina que o Adão original possuía. Não sei se vocês lembram, mas Adão não é um nome próprio. Adão significa pessoa, é a pessoa que vem da Adamá, da terra vermelha. Adão veio da Adamá. Não é um nome próprio, significa pessoa. Adão é usado e traduzido como homem em outros textos bíblicos além do Gênesis. Então, gente, essa ideia de Adão é a ideia de pessoa, indiferente a respeito de gênero, tá? Ou sexualidade. Colossenses 3, 9 e 10 usa o ditado em referente à imagem divina, mas omite o par masculino-feminino. Tá? A estrutura dramática dos atos de Tecla espelha os passos do ritual cristão do batismo. Quando eu falo ritual cristão, eu estou falando do ritual dos primeiros cristianismos, antes dos oficiais. Tecla passa por uma iniciação, abandona sua identidade mundana, participa de um espetáculo público envolvendo nudez, imersão em água e vestimenta renascimento, e emerge como uma nova identidade em Cristo. Para a nova Tecla não existe masculino nem feminino. Quando o cristão do primeiro século, Hermas, encontrou uma personificação da virtude da continência em Crateia, em uma de suas famosas visões, né, no Pastor de Hermas, ela lhe apareceu cingida com a aparência de homem. Então, fala cingido, é aquele pano transversal no peito, do ombro até a cintura oposta. Tá? Isso é cingir. E daí o homem botava a saia dele pregada ali, era como se ele prendesse para ele poder correr, para aquilo não atrapalhar ele. Isso é cingir, né? Por isso, cingivos, né? Aquela coisa toda. É realmente arrumar a roupa para poder correr. Então, a virtude da continência, na visão de Hermas, né, apareceu a ele cingida com a aparência de homem. Nos círculos cristãos ascéticos, a figura da mulher travestida andrógena era uma imagem de castidade sexual. Nesse contexto, a androgenia implica a negação absoluta, o cancelamento da sexualidade. Daí se mistura a androgenia com a sexualidade. Tá? Existe, então, essa ideia. Não existia o papel social do assexual, tá? Mas, basicamente, e nem do papel social do andrógeno, mas existia a característica andrógena que era ligada à assexualidade. Masculino e feminino não são mais polos separados nessas ideias. A faísca traiçoeira do desejo não pode saltar entre eles. Nas chamadas igrejas encratitas, né, que vem de encrateia, da continência, parece que o batismo implicava uma vida de continência sexual, embora não necessariamente virgindade. Os atos apócrifos oferecem vários exemplos de casais que adotam casamentos continentes. Essa expectativa está por trás do pedido de Tecla a Paulo: somente me dá o selo em Cristo e a tentação não me tocará. Tipo, ela age como se ela não tivesse desejo sexual, como se ela fosse uma pessoa assexual. Tá? E não existe pessoa assexuada. Hashtag fica a dica, tá? Assexuado é referente
a plantas, a outros seres, tá? Em relação à questão sexual, a sexualidade humana é assexual, não assexuado, tá? Assexuado é um termo da biologia. A história de Tecla pode ser lida como uma alegoria que ilustra a derrota do desejo sexual. Os inimigos da castidade são do sexo masculino, né, em consonância com a visão tradicional do mundo antigo de que o homem é o parceiro ativo na relação sexual. Então, veja que a narrativa de Tecla reforça essa ideia greco-romana da antiguidade, né, de que o homem é o que fazia o papel do homem, né, o papel de gênero masculino, é que é o parceiro ativo na relação. E nessa ideia, né, quando todos aqueles que tentam alguma coisa com Tecla são homens, então ela é a parte passiva, mas veja como ela age de forma masculina quando ela recusa, quando ela agride, quando ela faz toda a resistência dela. Uma variação do tema da inversão, a vítima, o ser humano presa aos ataques da luxúria, portanto passivo feminino, vence seus agressores. Então a gente vê essa inversão aqui nessa narrativa. Assim, do ponto de vista alegórico, pode o homem ou a mulher mortal com Cristo resistir aos demônios do desejo sexual e alcançar a androginia e, de alguma forma, alcançar a assexualidade? Então, aqui é uma questão em relação às próprias características que são colocadas na narrativa. Mas é só um questionamento para pensar, tá? Por que a continência sexual é o meio e a marca da salvação aqui? A resposta tem a ver com a visão apocalíptica encratita. Nas comunidades cristãs ascéticas do Oriente, a relação sexual e a maternidade, tradicionalmente valorizadas como a melhor esperança de imortalidade do frágil mortal, passaram a ser vistas como os próprios meios pelos quais os governantes demoníacos desta era mantinham seu domínio fatal sobre uma humanidade condenada. A derrota da morte, o advento da Nova Jerusalém, pressupõe uma interrupção do ímpeto da história humana. O que era necessário era um boicote ao útero, uma rejeição radical das instituições do casamento e da família, os fundamentos da vida social e política no mundo antigo. A continência era a chave para acabar com a velha era e inaugurar a nova. Veja que é uma visão muito específica, apocalíptica, de um grupo de pessoas, os encratitas, né, que valorizavam a continência, né, que valorizavam essa abstinência sexual, tá? E então eles vão entender que quanto menos filhos, mais breve, mais próximo está o novo mundo. E o fim deste, né? A mensagem de Paulo à Tecla é clara. Ele prega continência ou abstinência e ressurreição. Seus acusadores afirmam que ele priva os jovens de esposas e as moças de maridos, dizendo: do contrário, não haverá ressurreição para vocês, a menos que permaneçam castos e não contaminem a carne. Quando Tecla, consequentemente, rejeita seu futuro marido, sua perseguição começa. O status quo tem seus defensores. Não foram poucos os cristãos que levaram a mensagem apocalíptica a sério. Muitas críticas a eles, tanto por cristãos quanto por pagãos, tinham a ver com sua rejeição das obrigações sociais e familiares e seu desprezo implícito pela cidade e pelo Estado. Muitas, como Tecla, adotaram uma família em Cristo, excluindo seus parentes biológicos. Algumas também se tornaram itinerantes sem propriedade. Visto como androginia, o estado triunfal de Tecla mina um poderoso símbolo da estabilidade da ordem mundial, a diferenciação e a hierarquia de mulheres e homens. Em seu sentido mais amplo, representa o colapso da sociedade temporal. E é interessante que hoje, por exemplo, isso é uma reflexão que eu faço em relação a esse ponto aqui, especificamente, eu já vou falar da questão da misoginia nessas descrições aqui, mas é o caso das famílias de pessoas LGBT, que acabam se tornando famílias não biológicas. Porque as famílias biológicas estão expulsando seus filhos LGBT de casa, estão renegando
seus parentes LGBT, estão basicamente matando socialmente essas pessoas de seus convívios. E os familiares reais das pessoas LGBT, das pessoas trans e travestis na nossa sociedade, não são parentes biológicos. E eu digo para vocês que quando a gente combate esse sistema patriarcal e combate esse sistema cis-normativo, esse sistema capitalista que foi feito para matar quem não se ajusta a ele, quando a gente combate esse sistema, as nossas únicas famílias são aqueles que nos acolhem e não necessariamente nossos parentes biológicos. E a gente tem que entender isso. A ficha tem que cair, a ideia tem que grudar na nossa cabeça. Que não adianta colocar o sangue acima de tudo, a família biológica acima de tudo, que isso é ideia do Estado, né? Isso é ideia do controle do Estado patriarcal, botar a família acima de tudo. E quando eu falo de não monogamia, é isso, é quebrar essas hierarquias de relações. Não tem relação mais importante que a outra, todas são importantes. Porque o Estado quer que você coloque as suas relações biológicas antes de tudo, para quê? Para que você fique debaixo do controle dele. E não tem acolhimento, porque daí você vai ter que se ajustar até mesmo na sua identidade. Vai ter que abafar a sua própria sexualidade, vai ter que abafar a sua própria identidade. Que são coisas diferentes. Como a gente já explicou na playlist em versões de gênero. Então, a gente tem que começar a pensar e parar de ficar, e aquele outro. Aqui, na nossa sociedade, quem acolhe a comunidade LGBT? Se você está confortável na sua casa, por que você não acolhe alguém cuja família renegou ele por causa da sua identidade, por causa da sua sexualidade? Está na hora da gente ser família desse povo. Da gente ser a família um do outro. Porque a nossa família de sangue, ela só aceita o que está dentro do sistema. São pouquíssimas as famílias que aceitam mais do que isso. Existem, mas são pouquíssimas. Então, por um lado, essa ideia aqui de rejeitar as obrigações sociais e familiares, desprezar o poder da cidade, do Estado, são questões muito importantes para a nossa reflexão hoje. De quebrar essas hierarquias entre homens e mulheres, de quebrar essas hierarquias entre pessoas LGBT e binaridades da sociedade. Quebrar essas hierarquias sociais. Sabendo que o preço a pagar é não contar com família biológica. E aí a gente vai, antes de entrar pela... Deixa eu ver se eu tenho mais comentário. Parar de comentar, beleza. Mas, ó, Rose, Marcos, com esses assuntos específicos que envolvem uma análise um pouquinho maior, manda por e-mail para mim, tá? Já coloquei o meu e-mail em um comentário. Aqui, ó. Vou pôr na tela outros assuntos, manda para mim por e-mail e daí a gente troca ideia. O livro Mulheres Invisíveis eu vou dar uma olhada e mando por e-mail também, tá bem? Qualquer coisa, a tese do Oswaldo, manda lá, eu te mando o PDF, não tem problema, combinado? Mas se quiser que eu faça pesquisa, como é o caso do batismo lá, que eu diga todas as referências, aí você pede o orçamento, tá? Mas
Eu recomendo que façam uma pesquisa muito além dos textos bíblicos, tá? Porque texto bíblico não é retrato de toda a realidade da época. Tá? Às vezes não é retrato de nem, quase nada da época. Mas vamos lá. Vamos falar do aninhando. Tem 2 N's ali, que lindo. Aninhando o feminino, tá? Então, havia outras visões no mundo antigo sobre o problema do desejo sexual e sua solução. Quando os homens pensavam sobre isso, escreve Peter Brown, tendiam a vê-lo em termos do perigo que lhes era apresentado pela perpétua sedução das mulheres. E aí a gente vai ver agora um lado, a perspectiva, né, de ver a mulher como uma tentação, como uma sedução, como um perigo, né? E essa questão do desejo sexual. Mulheres bonitas têm o poder de enfeitiçar os homens, como Tecla faz com Alexandre, e ele enchê-los de paixão sexual incontrolável, né? Controlável entre aspas, né? Vamos combinar. A beleza feminina é a causa da tentação, e, portanto, as mulheres bonitas a encarnam, né? Então, vai ter aquilo que a gente chama de kalon kakon, né? Que é um termo, uma expressão grega da filosofia grega, que é a beleza perigosa, né? Eu tenho até um mini curso chamado Kalon Kakon, que vai falar dessa ideia, que vai aparecer nos monstros femininos da mitologia grega também. Então, essa beleza feminina acaba sendo uma tentação. Jovens virgens são as mais tentadoras de todas. Como escreveu o cristão João Crisóstomo no século IV, abre aspas, pois mesmo que um homem aceite uma viúva como esposa, não é como se a tivesse tomado como virgem, pois seus desejos amorosos são mais violentos e mais excitados com a virgem do que com a viúva. Um ponto, suponho que é óbvio para todos. Fecha aspas. Exatamente João Crisóstomo que defendeu isso. E eu preciso dizer que essa ideia de virgem aqui não está relacionada necessariamente à ausência do ato sexual. Porque supunha-se que não tinha ato sexual, mas a identificação da virgem não era analisando se ela nunca teve relação sexual. A identificação da virgem era a idade, era mocinha, era a ausência de ter um casamento. É a novinha de hoje. É a novinha de hoje, ou seja, menor de idade. Então, quando você vê textos dessa época falando de virgem, principalmente nesse contexto, que os desejos amorosos dos homens são mais violentos e mais excitados com a virgem do que com a viúva, você substitui virgem por menor de idade, tá? Você vai ter tá mais perto do retrato do que era a imagem da moça que ele estava imaginando naquela época. Possuir esse poder de atração constitui uma parte importante da, entre aspas, fragilidade de uma mulher. Em outros trechos dos atos apócrifos dos apóstolos, é motivo de punição e fonte de vergonha e contrição. Os atos de Pedro, que podem ter sido uma fonte para os atos de Paulo, que são todos textos apócrifos, tá, gente, que não canônicos, apresentam uma história da filha virgem de Pedro. Aos 10 anos, a menina é um grande mal para os homens, por causa de sua beleza. E é aqui que eu quero que você pense sobre o que você está ouvindo aqui. No texto de Atos de Pedro, que esses atos dos apócrifos são textos antes da Bíblia ser formada, tá? São textos vários que existiam como os evangelhos, como os outros textos. Apresentam a história da filha virgem de Pedro. Virgem. Aos 10 anos, a menina é, abre aspas, um grande mal para os homens, fecha aspas, por causa de sua beleza. Isso de acordo com o texto.
Quando ela fica paralítica, Pedro dá graças ao Senhor. Para demonstrar os poderes miraculosos de Deus, Pedro a cura momentaneamente, mas depois a devolve ao seu estado inválido. Outra história diz respeito a uma virgem que Pedro relutantemente ressuscita dos mortos. Quando ela é seduzida por um estranho que passa, a lição aprendida é que ela estaria melhor morta. A lição da história é o melhor Pedro não ter ressuscitado ela. Nos Atos de João, encontramos a notável história de Drusiana, que após conquistar um casamento sem casamento com seu marido, depois de muito trabalho, desperta as paixões de outro homem. Sentindo-se parcialmente culpada por ferir uma alma ignorante, ela ora pela morte e a recebe. Infelizmente, seu corpo morto continua a despertar seu pretendente, que tenta profaná-lo. Viu? Necrofilia. No último instante, uma enorme serpente aparece e o mata. Quando o apóstolo e o marido enlutado retornam ao túmulo de Drusiana, eles levantam e interrogam o lascivo para determinar se ele teve sucesso em seu plano vil. Somente quando sabem que Drusiana ainda é pura, eles a trazem de volta à vida. Se o cara tivesse terminado o ato, ela estaria impura e não merecia viver. Ao explorar imagens de atração sexual e violência sexual, os atos apócrifos, incluindo os atos de Tecla, conseguem representar o sexo ao mesmo tempo em que o rejeitam. Escrevendo sobre a literatura popular judaica, cristã e pagã antiga em geral, um autor aponta, abre aspas, no folclore e nos contos de fadas, muitas vezes há uma aceitação franca do sexo e da agressão, dos sentimentos, né? A literatura popular burguesa aceita esse material com certas premissas, resumidas adequadamente na tese. O crime não compensa. Pode-se retratar quase qualquer quantidade de sexo e violência, desde que os transgressores recebam a devida recompensa. Em culturas onde o sexo é visto com suspeita, a tortura e o estupro tornam-se válvulas de escape aceitáveis, pois reforçam a noção de que o sexo é ruim. Fecha aspas. Que a rejeição do sexo implique a tortura e o estupro de mulheres parece tão evidente que o autor citado acima quanto para os homens que escreviam na antiguidade. Então, essa ideia de rejeição do sexo e tortura e estupro de mulheres é algo constante nesses textos antigos e também nos nossos textos modernos, nos filmes, nas séries e em tantas outras mídias que nós consumimos hoje em dia. Nos Atos de João, um jovem levado ao assassinato por causa da luxúria que sente por uma certa mulher se castra. Ele é repreendido pelo apóstolo que diz, não são os órgãos que são nocivos ao homem, mas as fontes invisíveis através das quais toda emoção vergonhosa é despertada e vem à luz. Evidentemente, a prática continuou. O concílio de Nicéia, em 325 da Era Comum, proibiu homens autocastrados de exercerem o sacerdócio. Sim, homens que se castravam a si mesmos. É o corpo feminino como símbolo tanto do pecado quanto da pureza, que é o objeto apropriado para demonstrar a derrota de um pelo outro. Embora os relatos de martírio normalmente se concentrem no corpo do mártir, raramente é em histórias sobre homens que a tortura sexual e a vergonha e a humilhação da nudez desempenham um papel importante. Isso aqui é uma chamada de atenção, viu, gente? Para prestarem atenção. Porque quando você estuda as histórias de mártires cristãos de todos os séculos, não é a mesma coisa as narrativas sobre homens mártires e mulheres mártires.
você não encontra em torno de quase que a totalidade dos relatos de homens mártires a ideia do corpo, de tortura sexual, de vergonha e humilhação da nudez. São raras as exceções, tá? Existem, mas são muito específicas. Agora, nas histórias de mulheres mártires, você vai ver o tempo todo a concentração no corpo dela, na nudez, na tortura sexual, na vergonha, na humilhação. E isso é o tempo todo hoje nos filmes e séries e jogos. Quando o bispo Policarpo, do século II, tira suas roupas em preparação para ser queimado na arena, o autor da narrativa se concentra no detalhe do velho se abaixando para tirar as próprias sandálias. Abre aspas. Embora ele nunca tinha tido que fazer isso antes, pois todos os cristãos estavam sempre ansiosos para ser os primeiros a tocar sua carne. Fecha aspas. Aqui o autor usa uma sinédoque para representar a nudez, que em nenhum caso é entendido como vergonhosa. Então, quando ele vai descrever a nudez de um homem, ele vai falar dele tirar as sandálias, de tocar sua carne, e não vai falar da nudez especificamente ou diretamente, e não vai pôr nenhuma ideia de vergonha relacionada a isso, muito pelo contrário, vai trazer a santidade. Em contraste, quando a mártir Potamiaena, uma virgem como Tecla, a Potamiaena, exatamente, compareceu perante seu juiz, nós somos informados pelo redator da história de que ele, abre aspas, submeteu todo o seu corpo a cruéis tormentos e então ameaçou entregá-la a seus gladiadores para que a agredissem fisicamente, fecha aspas. Ela morre com piche fervente, sendo lentamente derramado sobre todo o seu corpo. A virgem mártir Irene é condenada a ser colocada nua em um bordel público antes de ser queimada em uma pira. Quando Perpétua e Felicidade são levadas à arena em Cartago, abre aspas, a multidão ficou horrorizada ao ver que uma era uma jovem delicada e a outra era uma mulher recém-parida com o leite ainda pingando de seus seios. Fecha aspas. A preocupação do autor do texto com a modéstia das duas mulheres apenas confirma a qualidade fascinante da dor e humilhação feminina. A dor e a humilhação feminina fascinam os autores homens, os leitores homens, os ouvintes homens, os telespectadores homens. Em nenhum desses relatos, a abstinência ou continência sexual é uma questão importante. Quando o drama se volta para a defesa da castidade, isto é, quando se trata do sexo em si, o sofrimento da mártir muitas vezes consiste em mutilação sexual explícita. Em seu estudo sobre representações religiosas da nudez feminina, Margaret Miles observa que, abre aspas, mais de um milênio depois do martírio cristão praticamente ter cessado no Ocidente, textos como a Lenda Áurea de Jacobus de Voragine e inúmeras imagens visuais alimentaram o interesse popular pelas partes do corpo feminino. Textos devocionais como a Lenda Áurea descrevem graficamente mulheres mártires e tais textos são frequentemente acompanhados por imagens de sua tortura, desmembramento e execuções. A pornografia só se tornou secular bem depois do início da Era Moderna. Fecha aspas. Hoje eu queria ver todas as pessoas que condenam a pornografia falarem a respeito das narrativas das mulheres mártires, que alimentam o desejo masculino pela humilhação feminina. Eu quero ver as pessoas falarem sobre esse filme Bugônia, que é um filme para justificar a tortura feminina. Um filme feito para torturar mulher, para os homens se deliciarem em torturar mulher. Só para avisar, esse filme aqui não é original. A história original é um filme de outro país, cujo
personagem principal é um homem. Mas é claro que aqui nas sociedades ocidentalizadas vão fazer uma versão desse filme, mas não vão torturar um homem. Vão colocar uma mulher. Para quê? Para vir e satisfazer esse desejo pelo corpo feminino torturado. E eu quero perguntar para você refletir se o que nós estamos vendo aqui sobre a história de Tecla, sobre tudo o que ela sofreu, sobre tudo o que ela teve que passar, sobre todas essas histórias de mulheres mártires em séculos e séculos e séculos de cristianismos. Se alguém se incomoda com isso, como se incomodam com a pornografia moderna. Porque isso aqui alimenta milênios de desejo masculino pela tortura sexual feminina, pela mutilação, pela humilhação feminina. E se estende até hoje nos filmes e séries e jogos. Depois pesquisem da onde veio a ideia de Bugônia. E pensem, por que mudaram o gênero do personagem principal para ser uma mulher torturada e não um homem? De alguns séculos após os atos de Tecla, surge o exemplo vívido da mártir síria Febrônia, criada em um convento onde nunca viu um homem. Febrônia é obrigada a fazer penitência extra por causa de sua extraordinária beleza. Quando ocorre uma perseguição aos cristãos, apenas Febrônia e 2 irmãs idosas permanecem no convento. Temendo serem presas pelos soldados, as mulheres mais velhas ficam desesperadas, pensando que Febrônia cederá aos seus encantos. Elas a exortam a lembrar-se do prêmio da virgindade. Quando Febrônia é feita prisioneira por um nobre pagão que busca convertê-la e casar-se com ela, suas irmãs do convento temem muito que ela não consiga resistir. A tortura de Febrônia concentra-se em sua identidade sexual. Seu rosto é desfigurado, seus dentes são arrancados, suas nádegas e coxas são espancadas impiedosamente com varas. Um de cada vez seus seios são cortados e a cada vez ela é forçada a desfilar pela cidade segurando o órgão decepado na mão. À medida que sofre essa desfiguração e perda de partes do corpo feminino, sua força e a confiança de suas irmãs aumentam. Quando Febrônia não é mais reconhecida como mulher, seu sucesso como santa está completo. Vou repetir. Quando Febrônia não é mais reconhecida como mulher, seu sucesso como santa está completo. Uma característica interessante da história é que ela invoca o nome de Tecla e relembra sua visão narina de Cristo na forma de Paulo. Sobre as mártires sírias, Brock e Harvey escrevem, abre aspas, o caráter especificamente sexual de algumas das torturas impostas às mulheres mártires reflete o fato de que os homens eram os torturadores. Mas a maneira gratuita e detalhada com que esses incidentes são descritos, tanto em relatos ficcionais quanto em relatos historicamente precisos, nos lembra ainda mais que os homens também estão escrevendo. Fecha aspas. Homens criam histórias de mulheres mártires, mutiladas, espancadas, torturadas. E se deliciam com essas histórias por milênios. A argumentação a favor da misoginia nos atos de Tecla baseia-se em algumas das mesmas evidências usadas para ilustrar sua hostilidade para com os homens. Há, em primeiro lugar, o curioso comportamento do apóstolo Paulo. Ele desaparece de cena sempre que Tecla está em apuros. Rejeita seu pedido de batismo e, em mais de uma ocasião, expressa o medo de que ela ceda à tentação.
Isso pode ser, como alguns sugerem, uma representação deliberadamente negativa de um personagem masculino, ou pode representar outra preocupação, a de que uma mulher bonita representa riscos e até que prove ser uma heroína cristã não seja confiável. De qualquer maneira, quem conta a história, provavelmente homens, mostra que há um problema aqui. O Calvário de Tecla, em Antioquia, pelo qual ela prova sua lealdade, é explicitamente sexual em sua natureza. Seus sofrimentos começam com a tentativa de Alexandre de estuprá-la, ou melhor, com sua bem-sucedida resistência à sua investida sexual. Na arena, ela é despida de suas roupas, uma condição reconhecidamente vergonhosa pelo detalhe de que uma nuvem de fogo esconde essa nudez enquanto Tecla se batiza na piscina de água. As feras que a ameaçam são especificamente masculinas e implicitamente sexuais. A última tortura infligida a ela é uma tentativa gráfica de mutilação sexual. Os dois touros temíveis de Alexandre, enfurecidos por seus genitais chamuscados, quase dilaceram a virgem nua pelas pernas. Tecla sobrevive até a velhice, mas não como uma mulher. Antes de iniciar uma carreira como pregadora itinerante, ela costura seu manto em uma capa e assume o aspecto reconfortante de um homem. Citando a história extremamente popular de Pelágia, a prostituta, que como ela é chamada pelos homens, né? Que após sua conversão veste-se com um hábito de monge e leva uma vida de extremo isolamento e ascetismo, sendo presumida como homem, Sebastian Brock e Susan Harvey descrevem o tema do travestismo feminino como uma aniquilação da feminilidade. O ponto crucial da história de Tecla é que ela triunfa ao sobreviver a todas as ameaças que lhe são impostas. Ela derrota seu agressor, ela é invulnerável, mas talvez o autor se sinta desconfortável com a sedução perpétua, mesmo de uma virgem consagrada, enquanto ela permanecer mulher. Tecla recebe a bênção de Paulo somente após uma série de provas, depois que o perigo explosivo de sua beleza é neutralizado pela identidade masculina que ela assume após o batismo e sua experiência de estupro simbólico. É possível interpretar a transformação de Tecla como o equivalente feminino da castração. Alcançar a continência e a ressurreição, seguindo a lógica misógina, exige a aniquilação do feminino. Alcançar essa ressurreição, essa santidade suprema, divina, o que quer que seja, seguindo essa lógica que odeia mulheres, exige essa aniquilação do feminino, que é considerado perigoso. Assim como no caso das mulheres celibatárias e da interpretação feminista, não há como saber até que ponto os homens ou as mulheres cristãs leem os atos de Tecla dessa maneira. Os inúmeros exemplos de misoginia em obras semelhantes e relacionadas sugerem que até mesmo as mulheres santas eram objeto de profunda ambivalência por parte dos homens. Conclusão. Nas diversas comunidades cristãs da Antiguidade Tardia, alguns homens e mulheres fizeram a escolha de Tecla, ligando-se a uma família espiritual ou a um esposo celestial. Isso é nos cristianismos plurais, tá, gente? Antes dos cristianismos oficiais. Certamente existiram comunidades de mulheres celibatárias. A mulher continente típica, no entanto, assemelhava-se a Trifena e não a Tecla. Ela era uma viúva, chefe de família, com propriedades e influência em sua comunidade. No Império Oriental e em outros lugares também viviam homens e mulheres unidos em casamentos continentais, objetos de respeito de muitos e de condenação ocasional por parte dos céticos. E havia, claro, aqueles herdeiros dos apóstolos homens, os pais da igreja, bem como um número cada vez maior de fiéis, contingente de homens celibatários. Em número muito superior a qualquer um destes, havia homens e mulheres de vocação inferior, seres sexuais, que prestavam suas homenagens aos feitos heróicos
de castidade dos outros. Certamente não havia um público único para os atos de Tecla e nenhum significado único atribuído ao ato de Tecla de vestir-se com roupas masculinas. Não é surpreendente que leitores ou ouvintes, homens e mulheres, pudessem ter, ou continuem a ter, interpretações diferentes da transformação de Tecla. A questão surge: quão diferentes? Ou, aliás, quão semelhantes? Olhando além da simples dicotomia masculino-feminino, percebe-se que a maneira como um público provavelmente entendia o gênero de Tecla dependia, pelo menos em parte, de sua atitude em relação ao sexo. Isso é, em relação ao desejo sexual e aos meios e consequências de vencê-lo. E aqui eu estou projetando as referências bibliográficas que eu utilizei para pesquisa, para preparar a live de hoje. E quero recomendar que quem não é membro do canal, que não contribui mensalmente, depois reassista a live que vai ficar gravada e dê pausa nessas telas de referências bibliográficas, coloque essas referências nas suas redes de busca e pesquise por si mesmo, que verifique as informações. E, principalmente, por que eu chamo tanto a atenção para ficarmos no assunto da live? Porque o que eu falei aqui é muito sério e muito grave. É muito importante que a gente saiba que há milênios a imagem da mulher mutilada, estuprada, torturada, é o fetiche mais consumido pelos cristianismos. E fora deles também. E a gente pensar que mulheres até hoje, elas se tornam, à vista da sociedade, mais masculinizadas para se proteger, isso também é uma realidade. E a próxima live dessa playlist, em versões de gênero, vai ser no dia 24 de abril, às 19 horas. Mártires, ascetas e gnósticos. A transgressão de gênero no cristianismo primitivo. E a gente vai falar sobre masculinidade aqui, tá? Então, se preparem. E até lá, por gentileza, maratonem a playlist em versões de gênero, maratonem a playlist gênero e sexualidade, para que os conceitos estejam bem vivos e que a gente consiga acompanhar e também aceitar os novos desafios das novas lives. Porque o meu objetivo aqui é transformação. Minha e sua. Meu objetivo aqui é que nós sejamos melhores a cada dia que passa. E não fiquemos confortáveis em simplesmente viver nos nossos próprios assuntos e conhecimentos. Ao conhecer algo novo hoje, que a gente se sinta desafiado a ser família de quem é expulso da sua família por ser quem é. A acolher as pessoas que não são bem acolhidas na sociedade por simplesmente estarem fora daquilo que o poder hegemônico determina, daquilo que os cristianismos determinam. Que a gente escolha acolher as mulheres que não aceitam as migalhas de cargo dentro da igreja e que saem das igrejas e daí com isso acabam perdendo tudo. Como eu. Que a gente aprenda a ver, a enxergar a misoginia em todas as suas formas
até mesmo dentro dos documentos e das histórias fabulosas de mulheres mártires, que são graficamente descritas por homens, para que sejam fetiche sexual, fetiche aos olhos dos leitores. Que a gente enxergue a incoerência de quem grita contra a pornografia e simplesmente se cala sobre essas histórias todas e essas descrições todas e esses filmes todos que só se justificam sobre tortura feminina. Que ganha Oscar, mas só representa a tortura feminina. A gente precisa acordar. E esse é o meu grito de desafio hoje, para todos nós. Lembrando que sexta-feira teremos mais uma live da playlist Inteligência Artificial e o Caso de Gaza, falando sobre as políticas militares israelenses. Semana que vem, olha, dia 25 de março, às 19 horas, vamos receber o doutor Rogério Lima de Moura e vamos falar sobre a invenção de Moisés. Venham preparados para perguntar sobre o assunto. É a tese de doutorado dele. E no dia 27 de março, às 19 horas, vamos falar sobre os textos de Lamashtu, mais uma live para a playlist de Lamashtu, a deusa demônia. Vamos falar sobre história recente, ou seja, as descobertas, a história das descobertas sobre Lamashtu. E lembrando que estamos nas últimas semanas da pré-venda do meu novo livro, Jael, a deusa que venceu a batalha de Javé, apenas R$20, gente, só R$20, frete grátis para todo o Brasil, nas últimas semanas, porque o lançamento vai ser no dia 3 de abril, sexta-feira santa, vai ser a live de lançamento aqui no canal, tá? Adquira já o seu, são poucos exemplares, já 1/3 dos exemplares disponíveis já era, 1/3 não, um pouco mais, bem mais, já passou dos 50, gente, exemplares vendidos, então aproveite porque estoque limitado. E últimas semanas também para você garantir sua chance na rifa. Um ganhador vai levar 2 livros, hein? A invenção, a criação do patriarcado e a criação da consciência feminista, os 2 livros da Gerda Lerner. Você faz o Pix no valor de quantas chances você quiser. Qualquer dos meus endereços de e-mail são chaves Pix. E não esquece de mandar para o meu e-mail seu nome completo para concorrer. E lembrando que o nosso pacote de cursos, 40 cursos na área de Bíblia, História, Mitologia, Arqueologia, Hebraico e Grego Bíblicos e Novo Testamento, né? Novo Testamento e Bíblia Hebraica e Ciências da Religião, tudo isso com acesso vitalício, com várias formas de pagamento, Pix, boleto, cartão, tá? Lembrando que o valor total dos 40 cursos sem desconto é R$ 4.348. E você paga R$ 1.500 no pacote promocional quando quer comprar todos eles de uma vez. Pode sim parcelar no cartão. Acesse pelo meu Linktree, do chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal, ou manda um e-mail para mim que eu te mando todos os detalhes, tá? E agora, importantíssimo, mais um benefício para os apoiadores da campanha do Apoia-se, apoia.se/Ângela Natel. Todos os apoiadores ativos e em dia pagam 1.200 no pacote promocional. Vão sempre pagar menos nesse pacote promocional, tá? Agora, apoiadores têm desconto, gente. Aproveitem, tá? Muito bem, muito bem. Perguntas, comentários, vamos lá, botem a boca no trombone. Vamos lá. Rose, por favor, quero te pedir para você me mandar um e-mail para me lembrar de tudo isso, tá? A tese é do Oswaldo, eu tenho em PDF, tá?
a tese como ela está inteirinha, né? Ela está disponível no site da universidade. Então, me manda um e-mail que eu te mando o PDF, tá bem? Quem quiser, gente, eu mando, tá? E lembrando que também no meu curso de Bíblia Hebraica, a tese dele também está na biblioteca digital, tá? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Importantíssimo, tirem agora. Ou calem-se para sempre, brincadeira. Importante, gente, tá? Tranquilos? Beleza, então, gente, essa playlist em versões de gênero, eu acho que é uma das mais fascinantes e, ao mesmo tempo, desafiadoras para mim. Então, eu convido você a maratonar essa playlist, a compartilhar essa playlist, a se reunir com seus amigos, com as pessoas que você ama e confia, a assistir essa playlist, a comentar e trazer à tona as questões que estão sendo colocadas aqui. A gente tem tanta coisa na cabeça, tanta coisa na cabeça. E eu te convido a tirar esses momentos para pensar sobre esses assuntos. Quando a gente fala sobre gênero, quando a gente fala sobre sexualidade na nossa sociedade, quando a gente fala de misoginia, de segurança, de violência, é muito fácil. A gente está com tanta coisa na cabeça e tentando pagar os boletos do mês, né? É muito fácil a gente colocar e dizer, não é comigo isso. Não tenho o que fazer. Eu só quero seguir meu caminho. Deixa as pessoas ser quem elas são. Como se a frase deixa elas serem o que elas são, automaticamente muda a estrutura da sociedade e para de matar pessoas trans, né? Ou seja, a pessoa ela quer se omitir e acabou. Então, eu quero plantar essa semente, esse incômodo. Ainda, você pode não gostar do jeito que eu falo, você pode não gostar do que eu falo, você pode não gostar nem desse assunto. Mas eu quero plantar essa semente de incômodo em qualquer pessoa que me ouça. É nossa responsabilidade quem vive e quem morre na nossa sociedade. Nós estamos no conto da Aya. O conto da Aya já passou décadas. Porque quando a Margaret Atwood escreveu lá nos anos 80 essa obra, ela já estava descrevendo realidades históricas. Pesquise, já era realidade. Nós estamos em 2026. Nós não estamos em 1984 ou 1986. Nós estamos em 2026. O conto da Aya já passou faz décadas. E ainda tem gente ignorando o que está acontecendo. Então, aceite essa semente de incômodo e pense em ser um lar que acolhe pessoas que são expulsas das suas famílias biológicas só por serem quem são. Prepare a sua vida e o seu coração para acolher pessoas diferentes de você. Prepare a sua mente, a sua família, a sua casa, o seu coração para baixar as guardas, para baixar a intolerância, para baixar a misoginia, aprender com mulheres,
ouvir mulheres, respeitar mulheres, parar de consumir material que expõe tortura de mulheres. E prestar atenção nas piadinhas dos seus amigos homens e começar a chamar a atenção deles, enfrentá-los antes que eles matem alguém, antes que eles excluam alguém. Ah, mas não é todo homem. Se eu te der essa caneca cheia de balas de goma e dizer que uma está envenenada, você pegaria qualquer uma que seja. Nenhum homem vem com rótulo. E a misoginia que nós temos hoje, o tanto de mídias e textos, e filmes e séries de tortura, mutilação feminina, estupro, cenas gráficas, o suficiente para dar prazer para os homens, é suficiente para a gente saber que é todo homem sim. Enquanto isso não acabar, é todo homem sim. E a gente não precisa pedir desculpa. Porque você não aceitaria pegar uma bala se eu tivesse que se eu te dissesse que só tem uma envenenada aqui. Você não pegaria nenhuma. Então, não tem mais desculpa. Já passamos do conto da Aya. Já morreu muita gente, já deu. E o que nós vamos fazer sobre isso? Vamos preparar a nossa vida? A história de Tecla, sendo ou não histórica, ela mostra misoginia o suficiente para percebermos o que está ao nosso redor também. E para prestarmos atenção em algumas estruturas que são bem semelhantes e onde a gente pode mirar para atirar. Combinado? Eu agradeço a presença de vocês, agradeço todas as curtidas, compartilhamentos, os comentários, a atenção de vocês. E eu agradeço demais a todos os que estão dispostos a ficarem incomodados. E agradeço a compreensão de vocês. Quando eu chamo a atenção para um assunto tão importante como esse. Tá? Espero os e-mails de vocês, para quem precisar de material, para quem precisar de pesquisa, para quem quiser. Se você precisar só do PDF da tese ou uma recomendação de um livro, tranquilo. Se você quiser que eu pesquise para você, manda um e-mail, pede um orçamento que eu pesquiso tranquilamente, tá bem? Aproveitem. Até sexta-feira, nos vemos na live às 19 horas sobre políticas militares israelenses. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Beijo, pessoal. Até sexta. Tchau.